Flamengo finaliza primeiro treino para jogo importantíssimo de domingo, 4 da tarde, no Allianz Parque contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Atividades de sexta e sábado no Rio de Janeiro vão definir o time ideal para um duelo que é tido como decisivo. Dorival Júnior chega a 20 jogos comandando o clube e tem aproveitamento melhor, superando o início de Jorge Jesus. Torcedores do Atlético Paranaense expulsam torcedores do Flamengo com famílias, mulheres e crianças de restaurante em Curitiba. E Flamengo emite nota oficial repudiando os atos de antes e depois do jogo de ontem. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos, é muito importante a sua inscrição. Repara, aqui embaixo tem um botão vermelho, inscreva-se. Vê aí se você está inscrito. Se já tiver, dá aquela moral, espalha para os amigos, para a família. Estamos chegando a 700 mil. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não se esqueça de ativar o sininho. Sempre que a gente gravar um vídeo, chega para você. Raflamelo81 você me acha. Tem informação do Flamengo 24 horas em todas as nossas redes. Raflamelo81. Acompanhe esse vídeo até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, e vou tirar uma dúvida aqui de muita gente. Amanhã, 11 da manhã, na CBF, vai ter o sorteio de mandos, né, das semifinais da Copa do Brasil. Só falta um adversário. Hoje vão se enfrentar daqui a pouco o América Mineiro, que vai jogar em casa no Independência, contra o São Paulo, que venceu o primeiro jogo no Morumbi. Daí sai o adversário do Flamengo da semifinal. A outra semifinal já está definida, Corinthians e Fluminense. Se o São Paulo passar, teremos 2 clubes de cada cidade, 2 de São Paulo e 2 do Rio de Janeiro. Por isso, vamos ter aí aquele critério da CBF. Se cair primeiro o Fluminense, aí o Flamengo tem que jogar fora, porque não pode ter 2 jogos no Maracanã, enfim. E a CBF vai realizar esse sorteio dos mandos amanhã, 11 da manhã, com transmissão ao vivo pelo site da entidade, cbf.com.br. E aí, como as semifinais contam aí com essas equipes, antes do sorteio das bolinhas, será detalhada pela diretoria de competições da entidade toda a dinâmica da relação entre as partidas. Bom, vamos ver então amanhã, sorteio de mando de campo. A gente vai saber se o Flamengo vai decidir em casa ou fora de casa, como aconteceu nas quartas de final. O Fluminense caiu primeiro, o Fluminense decidiu em casa ontem contra o Fortaleza e o Flamengo teve que decidir lá na Arena da Baixada, em Curitiba. Bom, poucas horas após vencer o Atlético Paranaense, o Flamengo já voltou a campo para treinar. Lá pertinho, né? A atividade que aconteceu na manhã de hoje, o Flamengo que não voltou ao Rio de Janeiro ontem à noite, né? Dormiu por lá e treinou no Dorival de Brito, estádio do Paraná, na manhã desta quinta-feira. E aí, logo em seguida, o time embarcou de volta para o Rio de Janeiro. Já estão no Rio de Janeiro os jogadores. E amanhã vai ter mais uma atividade, né? Sexta e sábado. As 2 últimas atividades antes do Flamengo embarcar para esse duelo aí que é tido como decisivo contra o Palmeiras. E a atividade que aconteceu lá no Dorival de Brito, titulares realizaram um trabalho regenerativo, né, os que foram a campo ontem fizeram um trabalho regenerativo, nada muito cansativo, e os reservas foram para campo. O jogo contra o Palmeiras é encarado como uma decisão internamente. Isso porque o Flamengo está em segundo lugar, 9 pontos atrás aí do time paulista, 48-39. O Dorival Júnior vai conversar com o departamento médico, com a comissão técnica e com os jogadores para tomar a melhor decisão. Qual o time ideal ele vai mandar a campo contra o Palmeiras? Ainda não tem nada decidido. Se ele vai com força máxima, se ele vai com o time alternativo que tem ido bem nos últimos jogos, venceu, goleou aí o próprio Atlético Paranaense por 5-0. Venceu o São Paulo fora de casa, venceu o Santos na Vila Belmiro, goleou o Atlético Goianiense, enfim, é um time também muito competitivo, mas não dá ainda para cravar qual time que vai encarar o Palmeiras. Tem que também que a gente vê que na outra quarta-feira o Flamengo já tem um duelo decisivo, né, pela Copa do Brasil, né? Já é aí a semifinal da Copa do Brasil. Aí o Flamengo enfrenta o Palmeiras no meio de semana
duelo válido pela Copa do Brasil. Aí na outra semana já tem Botafogo, clássico no Rio de Janeiro. Aí na outra quarta-feira já tem Vélez Sarsfield em Buenos Aires, na Argentina, semifinal da Libertadores. Não para. O mês de agosto para o Flamengo ainda não terminou, mas é um mês de agosto muito feliz, podemos dizer assim, porque nós conseguimos conquistar muitas coisas. Vou trazer aqui para o torcedor o mês de agosto, que era considerado extremamente difícil. Nós vencemos 2 vezes o Corinthians na Copa do Brasil, vencemos o São Paulo fora de casa pelo Brasileiro, goleamos o Atlético Paranaense no Maracanã pelo Brasileiro, vencemos o Atlético Paranaense ontem pela Copa do Brasil, classificados para as semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil, em segundo no Brasileiro, podendo diminuir a diferença para o líder para 6 pontos, 5 jogos, 5 vitórias, 11 gols feitos, nenhum gol sofrido. Desfrutem, meus amigos. Esse é o novo Flamengo de Dorival Júnior. Esse é o Flamengo do mês de agosto. Tá bom? Mas vai melhorar e muito. Olha, o Dorival assumiu a equipe no dia 11 de junho, meu aniversário. A única coisa que eu não gosto de lembrar é o primeiro jogo do Dorival Júnior, né? Porque a gente tem que dar um desconto. Foi contra o Internacional, ele nem teve tempo de conversar com os atletas, e aí foi aquela derrota, né, pra esquecer. Eu já esqueci, eu só lembro do meu aniversário. Mas de lá pra cá o Dorival conseguiu aí dar jeito, trazendo de volta a alegria esquecida pelo torcedor. Em 20 jogos, ele já supera uma das marcas do português Jorge Jesus. São 76% de aproveitamento, 76,6% de aproveitamento do Dorival Júnior contra 70% de aproveitamento do Jorge Jesus, isso medido dos 20 jogos. Os números representam 15 vitórias de Dorival Júnior, 4 derrotas e um empate, né, que começou aí a dirigir o clube há pouco mais de 2 meses. Também em 20 jogos, no começo de sua passagem, Jorge Jesus teve 12 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Eu não gosto muito de fazer essas comparações não, mas é matéria, né? Tá aqui, números, e isso aqui, se o Flamengo chegar no final do ano e não ganhar nada, isso aqui não importa de nada. O mais importante são os títulos, mas a caminhada está acontecendo, o trabalho está sendo feito e o Dorival Júnior tem um plano. Eu sempre falo aqui pro torcedor rubro-negro. E o Flamengo tem a maior sequência atual de vitórias entre todos os clubes da Série A na temporada 2022. São 6 jogos, 6 vitórias, 100% de aproveitamento, 15 gols marcados, 1 gol sofrido apenas, 26 grandes chances criadas, nenhuma grande chance cedidas. Você vê que o Flamengo tem muitas vitórias consecutivas, toma poucos gols e não tem grandes chances cedidas ao adversário. Tudo isso é fruto do trabalho do Dorival Júnior, que conseguiu chegar aqui e arrumar o time em todos os setores, setor defensivo, setor ofensivo, colocou o Pedro para jogar junto com o Gabigol. O Flamengo não é um time mais que é vazado a qualquer momento, agora tem goleiro, acertou a zaga. Isso é fruto do trabalho do Dorival Júnior, que é impressionante. O treinador destacou também o ambiente. O ambiente mudou completamente. Hoje o jogador faz um gol, você vê os outros atravessando o campo para comemorar. Eu acho que foi uma mudança importante, mas o desafio de manter será maior. Muita entrega de cada um deles. Dorival fez questão também de elogiar e enaltecer Arthur Vidal. Vidal entrou, foi muito bem, fez o seu trabalho com desenvoltura, dando equilíbrio em todos os momentos em que Vidal tem entrado, ele tem sentido confortável. Temos que ter paciência, mas estou muito satisfeito com a qualidade. Quem aí falava que o Vidal era velho, hein? Muito torcedor aí, eu vi, hein? Nos comentários, hein? Eu só não vou falar aqui, mas eu vi muito torcedor falando, pô, o Flamengo contratando velho, vai abrir asilo. Eu falava, rapaz, o Vidal aqui vai sobrar. E que jogador que o Flamengo contratou. Que contratação esse Arthur Vidal, cara. Vai conquistar tudo com a camisa do Flamengo, eu não tenho a menor dúvida. Bom, vamos trazer aqui uma notícia chata, né? A gente vem falando isso já desde o jogo de ontem. Tudo que aconteceu lá em Curitiba. Torcedores do Atlético Paranaense expulsaram flamenguistas de um restaurante em Curitiba na noite de ontem. A cena aconteceu após a derrota por 1-0 e a eliminação da Copa do Brasil. As imagens divulgadas pelas redes sociais registraram cerca de 10 torcedores do Flamengo recebendo insultos dentro do local, na região do bairro Batel. Eles tentaram argumentar, mas os atleticanos pressionaram pela saída deles. Os rubro-negros foram expulsos e tinham mulheres, crianças. Foi um negócio absurdo, foi uma selvageria, uma ofensa, foi racismo, foi tudo. Procurada a assessoria de imprensa do Au Au, restaurante,
disse que ainda está apurando os fatos. O restaurante fica a 2 quilômetros do estádio. Até o Clube de Regatas do Flamengo emitiu uma nota agora, notícia de agora. O Flamengo divulgou agora essa nota oficial. O Clube de Regatas do Flamengo lamenta que, no momento onde se comemoram grandes jogos de futebol brasileiro, especialmente nossa classificação às semis da Copa do Brasil, tenhamos o triste registro de violência e desrespeito contra torcedores flamenguistas e jornalistas que cobrem o clube. Infelizmente, foi o que vimos em nosso jogo desta quarta-feira na cidade de Curitiba contra o Atlético. Já na entrada da Arena da Baixada, torcedores rubro-negros foram obrigados a tirar os sapatos para acessar o estádio. Inclusive, senhores de idade e mulheres, sem falar na apreensão de adereços que não apresentam nenhum risco e que sempre foram permitidos nos estádios sem contrapartida de igual revista na torcida mandante. No entorno da Arena da Baixada, flamenguistas foram recebidos com agressividade e objetos arremessados, ação que se repetiu contra os nossos atletas em campo no decorrer da partida. Após o jogo, um jornalista foi intimidado e ameaçado por profissionais ou pessoas igualmente credenciadas pelo Atlético Paranaense no momento em que fazia o seu trabalho, sem ter tido nenhuma postura ofensiva que justificasse tal atitude. Esse episódio ocorrido foi com o companheiro Flazoeiro, ao qual eu falei aqui no vídeo mais cedo, me solidarizei. Isso não pode mais acontecer em lugar nenhum do Brasil. Ainda mais ali na área de imprensa, jornalistas credenciados fazendo o seu trabalho, uma intimidação, uma ameaça, uma falta de respeito do sujeito que está ali credenciado, assim como o Guilherme Flazoeiro. No final da noite, em um restaurante em Curitiba, torcedores do Atlético expulsaram do local uma família rubro-negra com mulheres e crianças com truculências e falas racistas. É deplorável e inaceitável que ainda haja espaço para esse tipo de conduta ultrapassada no futebol brasileiro. O Flamengo solicitará que a CBF e as entidades competentes tomem as providências cabíveis para a punição dos envolvidos e para que esse tipo de atitude seja banida de vez no nosso futebol. Isso só acontece porque não acontece nada. Porque se for punido, se tirar o torcedor do estádio, se fechar lá o restaurante, se suspender o jornalista, se fizer tudo isso, aí eles vão pensar duas vezes. Mas se não acontecer nada, se a CBF não fizer nada, se a Associação dos Cronistas também não fizer nada, se o clube lá, o Atlético Paranaense, não fizer nada, vai continuar do mesmo jeito. Então tem que começar já. Tem que acontecer para não voltar a acontecer. Grande abraço, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Você já sabe, né? Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, é o Mengão malvadão, o campeão voltou, vamos com tudo. Segura que eu quero ver.